Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre o medo de falar em público. Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Gente, o medo ele não é bom. Nenhum medo ele é bom. Porém, existem alguns medos que se faz necessário para as nossas vidas, tipo o medo de atravessar a pista, o medo de pular das alturas, o medo de colocar a nossa mão no fogo. Esse medo sim se faz necessário para as nossas vidas. Porém, existem alguns medos que tem que ser combatido em nossas vidas, porque é aquele medo que nos impede de alcançarmos alguns objetivos. Tipo, o medo de falar em público. Gente, o medo de falar em público, ele está inserido como o segundo maior medo da humanidade depois da morte. Então, esse medo, gente, é possível sim combater. Uma certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim: ousadia não é a ausência do medo. Ousadia é a coragem vencendo o medo. Então, refletindo também na palavra de Deus, lá em Jeremias, o capítulo 1, do verso 4 ao 8, fala que o Senhor ele chamou Jeremias e disse: ainda antes que eu te formasse, eu te escolhi. Ainda antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te santifiquei e te dei as nações por profeta. Diante desse chamado que o Senhor ele fez a Jeremias, Jeremias ele prontamente disse ao Senhor: ah, Senhor, eu sou um menino. Ah, Senhor, eu não sei falar. Jeremias bem sabia o tão grande ministério que o Senhor estava dando ali a ele. E diante disso ali, Jeremias ele temeu, gente. Jeremias ele temeu, por quê? Ele dizia: eu não tenho palavras adequadas para falar para esse tão grande povo que o Senhor está mandando eu falar. Por quê? No ministério de Jeremias ele ia ter que repreender reis, sacerdotes, juízes e até o próprio povo da época. Jeremias falou para o Senhor: não, Senhor, eu sou um menino, eu não sei falar. Mas aí não teve desculpa para Jeremias, porque o Senhor falou para ele: eu irei colocar minhas palavras na tua boca e tu não vai temer. Tu tão somente vai falar o que eu te mandar. Realmente, gente, Jeremias, com essa força sobrenatural vinda dos altos céus, essa força divina, ele concluiu o seu chamado. Mas para isso, Jeremias teve que se esforçar para poder cumprir essa tão grande missão. Então, diante dessa palavra de encorajamento, meditando nesse versículo, ao longo do tempo eu vim desenvolvendo, gente, a minha ousadia. E falo para vocês, no vídeo anterior eu falei, eu tenho que desenvolver mais ainda. E isso é um trabalho contínuo, isso é um trabalho diário. Eu vim primeiramente fazer uma autoanálise e saber exatamente o porquê que eu era tão tímida. A primeira dica que eu digo para vocês: se autoanalise. Veja o porquê que existe essa trava em sua vida. Muitas das vezes essa trava ela vem da infância, ela vem de algum trauma de infância, ela vem da nossa educação. Eu tive alguns traumas na infância, relativo também à escola, quando a gente sofre bullying na escola, ou também da nossa educação. Então isso aí contribui sim para que a gente venha ter essa trava, para que a gente venha ter essa timidez de falar em público, o medo de ser rejeitado, o medo do que as pessoas vão estar pensando de nós. E isso daí veio me atrapalhar tanto no meu pessoal como no meu profissional, gente. Eu era muito tímida, eu tinha medo de falar em público. Então, quando eu vi que isso aí estava sendo um empecilho para que eu viesse alcançar os meus objetivos na vida, então eu primeiramente, como eu falei para vocês, eu fiz uma autoanálise. Eu vi o porquê dessa trava, eu vi o porquê desse impedimento. A segunda dica de hoje que eu falo para vocês é: cumprimente alguém na rua. É isso mesmo, gente. Eu comecei a cumprimentar pessoas na rua. Eu comecei a passar pelas pessoas que eu não conhecia e a dar bom dia, e a dar boa tarde. E passava, simplesmente cumprimentava e passava. E com isso aí, eu fui desenvolvendo a ousadia de chegar e tomar a iniciativa de dar bom dia,
tudo bem? Boa tarde, boa noite. E aí eu já fui começando a desenvolver. A terceira dica que eu falo para vocês que eu comecei a praticar foi puxar conversa com alguém que eu não conheço. Gente, eu comecei a puxar conversa com alguém que eu não conhecia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você, quando estiver em alguma clínica ou em algum local esperando algum atendimento, banco, você começa a puxar assunto com alguém. Você começa: oi, tudo bem com você? Muito quente, ou então tá chovendo muito, ou então o atendimento está sendo demorado hoje. Gente, puxe conversa, independente se você conhece ou não a pessoa. Se você não conhecer, é melhor ainda, porque você vai estar praticando, vai estar desenvolvendo essa maneira de tirar essa timidez de você. Eu sempre faço isso e sempre dá certo. Inclusive, tem um fato que eu vou falar para vocês que aconteceu comigo. Uma certa vez eu estava, gente, na parada de ônibus, esperando o ônibus, e aí tinha um senhor que ele estava numa determinada distância sozinho, e aí eu cheguei: pronto, vamos hoje praticar, desenvolver a minha ousadia. E aí, gente, eu me aproximei desse senhor e falei para ele: bom dia, tudo bem com o senhor? Ele olhou assim: sim, bom dia. Aí eu disse: o senhor está bem? Gente, quando eu falei o senhor estar bem, ele olhou assim para minha cara: por que você está me perguntando se eu estou bem? Nunca ninguém me perguntou isso. Então, naquele momento, gente, foi maravilhoso, porque eu senti que o semblante dele mudou, né? Eu senti que ele precisava, naquele momento, de um bom dia, dizer como tudo bem, como é que o senhor está. Gente, ele precisava só que alguém olhasse para ele, que alguém se importasse com ele. Então, a partir daquele dia, se eu já praticava, eu comecei a praticar mais ainda. Por quê? Além de você estar desenvolvendo a sua timidez, gente, você, muitas das vezes, só o fato de você dar bom dia para alguém que você não conhece, de você perguntar se a pessoa tá bem, de você puxar conversa ali, aquela pessoa, ela tá precisando só disso, de alguém que olhe para ela, de alguém que se importe com ela, de alguém que pergunte se ela está bem. Então, a partir desse dia, eu fiquei super feliz em saber que a minha prática estava dando certo, não só para mim, mas que eu estava contribuindo, ajudando as pessoas de uma certa forma. É certo, gente, que vai existir dias que vai ter pessoas que você vai dar bom dia, que você vai puxar assunto, que vai ignorar, não vai lhe responder, mas tá tudo bem, é a pessoa, é o jeito da pessoa, entendeu? Mas o que você não pode é deixar de desenvolver essa prática, de desenvolver essa ousadia e destravar, gente, destravar esse falar em público, que é o segundo maior medo da humanidade. Você não pode, você tem que realmente colocar em prática esse desenvolvimento de falar em público, certo? E que eu comecei a praticar foi agir naturalmente, como se não tivesse vergonha. Gente, eu sei que isso aí é um pouco mais difícil, porque como é que você tem vergonha e de repente você não vai ter vergonha? Mas é exatamente isso. É você chegar em um determinado local e saber que você vai ter que se apresentar, vai ter que apresentar um trabalho na faculdade. Pelo menos eu falo sobre mim, quando eu tenho que apresentar algum trabalho na faculdade ou alguma apresentação, ou mesmo ministrar a palavra no púlpito. Gente, antes eu ficava muito nervosa, gente, eu ficava, sério, gente, travava, entendeu? Mas aí quando você começa a respirar fundo e a pensar: não, eu vou conseguir. Você consegue, porque você vai agir de uma forma natural, como se você ali não tivesse com aquela timidez, com aquele medo todo de fazer aquilo ali que você tem que fazer. Tem coisas que você vai ter que fazer, não adianta fugir. Então eu comecei a agir naturalmente, como se realmente eu não tivesse essa timidez. E com o tempo já foi agindo mais naturalmente. É certo que sempre vai ter, gente, aquele friozinho na barriga, sempre vai ter aquela expectativa que você vai estar pensando: será que eu vou conseguir passar tudo que eu tenho que passar?
Será que eu vou conseguir falar tudo que eu tenho que falar? Muitas das vezes não, muitas das vezes você não vai conseguir, exemplo, passar no seu trabalho de faculdade tudo que você vai ter que passar ali, tudo que você fez ali, você não vai conseguir passar tudo. Ou numa apresentação, você fez um roteiro e não conseguiu, e aí tá tudo certo, gente, tá tudo bem, porque nós não somos perfeitos, nós não somos perfeitos. Perfeito é só Deus, perfeição vem só do nosso Redentor. Mas o que não pode é você, porque não fez uma boa apresentação, porque não apresentou bem o trabalho, porque não ministrou bem uma palavra, porque não se apresentou bem para algum público, você simplesmente desistir e não querer mais isso. Não, isso não pode. Gente, isso não pode ser impedimento para que vocês venham crescer, seja no seu pessoal, seja no seu profissional, seja um sonho que você tem, não pode ser impedimento. Coloque em prática. Essas dicas, pelo menos comigo, deram certo. Mas se você já tem algo na sua mente que você tem que começar a praticar para desenvolver sua ousadia, perder esse medo de falar em público, coloca em prática, gente. Não fica adiando, não fica procrastinando, não. Começa hoje a praticar e eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, que vocês vão vencer, que vocês vão ter ousadia para cumprir a missão a qual foi te dada, seja lá qual for o âmbito, seja lá qual for a área da sua vida, mas você vai vencer, certo? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, compartilha com alguém que você vê que precisa desenvolver essa ousadia de falar em público. Se inscreve no meu canal. Gente, deixa seus comentários aqui. É muito importante seus comentários. Eu vou estar lendo na medida do possível, vou estar respondendo. Se vocês também têm outras dicas para dar, coloca também aqui no comentário, gente. Tudo é muito útil porque a gente possa agregar nas nossas vidas. É muito útil, certo? Então, gente, começa a praticar, começa a desenvolver, não fica adiando, gente. Desenvolva a sua ousadia e você vai vencer, certo, gente? Então, até o próximo vídeo. Paz e amor para todos.